Vou retornar às configurações. E agora nós temos atalho e finalização de venda. O primeiro parâmetro que a gente vai encontrar aqui é visualizar a tela de conferência de item na venda usando o símbolo identificador. Essa rotina, ela está vinculada a esses dois outros parâmetros aqui, que são os símbolos identificadores da abertura de comando e da abertura de delivery. Ou seja, lá dentro do PDV, eu vou fechar uma mesa. Eu posso clicar em mais e colocar o número do delivery, ou clicar em menos e na frente eu coloco o número da mesa ou da comanda. Então esses dois parâmetros servem para isso. Quando eu utilizo essas rotinas aqui, eu posso marcar esse parâmetro para que antes mesmo de já lançar os produtos na tela para finalizar a venda, o sistema me traga a tela de conferência. Eu vou replicar para vocês como seria sem o parâmetro marcado e depois a gente replica novamente com o parâmetro marcado. Eu vou fechar uma mesa. Então, fechei a mesa 6, né? E quando eu coloco menos 6, o sistema vai trazer para mim todos os itens para eu concluir o fechamento da minha mesa. Vou retornar ao parâmetro e vou marcá-lo. E aqui eu vou colocar o menos 6 novamente. A conferência dos itens aparece na tela para mim e aí eu digo se eu quero imprimir, se eu quero finalizar a venda ou se eu vou fechar essa tela. Vou finalizar a venda e aí sim o sistema trouxe para mim todos os meus itens listados para eu concluir essa venda. Aqui nós temos ainda cancelar mesa, comanda, delivery aberto no fechamento de caixa. Eu posso colocar aqui que eu vou fechar tanto delivery quanto mesa comanda, que eu vou fechar só mesas e comandas ou apenas delivery quando eu for fazer o fechamento do caixa e aí ainda tiver mesa aberta. Então eu vou colocar ambos. Confirmei. Aqui na tela do PDV, encerramento de caixa, aí ele vai falar o seguinte para mim: existe 6 mesas ou comandas abertas e 8 deliveries abertos. Deseja continuar com o fechamento de caixa? Por que ele me dá essa mensagem? Porque ele vai apagar todos os meus registros de mesa comanda ou de delivery, certo? Vou fechar o caixa, ele verifica se existe alguma coisa em aberto no food. Vou clicar em não para a gente dar continuidade. Configurações. Depois nós temos os símbolos identificadores, que nós já realizamos a rotina. Deseja bloquear o fechamento do caixa com mesas em aberto. E aí a gente vai ter deseja bloquear o fechamento do movimento, ou seja, do turno, com mesas em aberto. Como isso vai acontecer? Se o meu funcionário quiser fechar tanto o caixa quanto o turno, o sistema não vai permitir que ele faça isso, justamente porque os parâmetros vão estar marcados e tem mesa em aberto. Vou confirmar. Opções, encerramento de caixa. Existem mesas em aberto. O caixa não pode ser fechado. Então, marquei o parâmetro lá. O sistema não permite até que todas as mesas sejam encerradas, fechadas e fiquem livres. No encerramento de turno, movimento, a mesma rotina. Cliquei, existem mesas em aberto. O caixa não pode ser fechado. O turno não pode ser encerrado. Depois nós vamos ter módulo terminal. IP do PDV principal do restaurante, quando existir mais de um PDV que emite cupom. Digamos que no meu ambiente eu tenho mais de um computador e não são em todos os computadores que eu vou finalizar as mesas. Ou seja, eu uso esse PDV aqui em questão apenas para abrir mesa e fazer movimentações no restaurante. Então eu preciso de um PDV principal responsável por fechamento das vendas, certo? Então aqui eu coloco o IP do meu caixa principal. Depois a gente tem aqui a porta de comunicação, ela vem padrão 5432. Se nós vamos utilizar o controle de mesa como terminal, ou seja, eu não vou encerrar cupom aqui. Eu apenas abro o mapa de mesa, incluo produtos, incluo delivery, mas eu não vou fechar essas mesas aqui. Eu não faço venda nesse PDV. Confirmo. Marquei o parâmetro e venho aqui em fechar. Não consigo encerrar, não consigo visualizar a tela do PDV para encerrar as mesas por ali, só vai mesmo movimentar o food.
Nós temos agora a integração do cadastro do cliente no delivery. A gente tem dois parâmetros, um que é a porta de comunicação para a integração do cadastro de clientes, que é junto ao retaguarda, então ela já vem padrão, e tem a opção de não cadastrar os clientes vindos do delivery no retaguarda. Se vocês retornarem um pouquinho, nós comentamos sobre isso quando a gente foi falar sobre a situação do cliente, como nada consta, bloquear e afins. Então, se eu desmarco esse parâmetro, quando eu incluir um cliente, ele vai ser avulso e não fica registrado no PDV a partir do cadastro feito no delivery. Nós já replicamos uma situação de que o cliente fica cadastrado, que é a Ana Carolina, que eu cadastrei, e agora nós vamos replicar essa situação de onde o cliente não fica cadastrado no retaguarda. Vou confirmar, abrir a tela de delivery e aqui eu vou criar um cliente. Preencho os dados desse cliente e confirmo. Vou lançar produtos. Confirmar o pedido do meu cliente teste, não quero imprimir etiqueta. Vou replicar esses dados. Com os dados replicados, eu abro o cadastro do cliente. E aí, se vocês observarem, o meu cliente, ele não foi cadastrado. O nome dele era teste e ele não está aqui. Integração do pedido cardápio megalista. Aqui eu configuro qual é o servidor e a porta de integração referente ao megalista ou ao cardápio. Então, o IP da máquina principal e a porta de integração.